Você está pensando em se mudar do Brasil? Está pensando em ir para outro lugar? E aí, como fazer? Quais passos tomar? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? A crise obrigou muita gente, não o que obrigou, né, gente? Talvez impulsionou muita gente a ir embora e tentar recomeçar a vida longe do Brasil, porque talvez não está vendo perspectiva aqui, né? Não está vendo saída. E eu estou recebendo hoje o gestor de investimentos, Daniel Calonge, que vai dar dicas para quem vive essa situação ou pensa em deixar o Brasil, mesmo que não esteja vivendo crise, porque tem pessoas que, inclusive, têm uma condição financeira muito boa e está vendendo tudo que tem aqui para se mudar porque se cansou, por causa da política, por causa de tantas situações. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, sofreram um assalto tão traumático e não querem mais viver no Brasil. Então, são vários motivos pelos quais as pessoas decidem, às vezes, mudar de país e fazer uma grande mudança na sua vida. Mas como fazer essa mudança com tranquilidade? É o que a gente vai conversar com o Daniel agora, né, Daniel? E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, e aí? A pessoa decide se mudar e ela precisa, então, tomar algumas atitudes. Primeiro, ela saber para onde ela vai, né? Exatamente, é muito importante saber para onde que vai, saber como é que é a tributação do país que ela está indo, se faz sentido para ela ter residência fiscal naquele outro país, porque senão ela pode correr um risco de ser bitributada, pagar imposto lá e pagar imposto aqui, e ninguém gosta de pagar imposto, né, Márcia? É verdade, com certeza. A gente paga porque tem que pagar, mas pagar duas vezes aí também não, né? Aí é demais. Então, exatamente, tem que conhecer as leis do país. Existem países que exigem o visto, por exemplo, né? Exato. Estados Unidos e Austrália, Canadá, alguns países existem visto. Mas a pessoa que já tem um visto para os Estados Unidos agora também já tá, né, já tem um visto para o Canadá, quase que automático, né? Automático, mas bem, enfim. Então, é uma coisa também que a pessoa tem que observar, porque tem pessoas que querem ir para, principalmente os Estados Unidos, que geralmente é o destino mais procurado das pessoas ainda, que tem essa questão do visto, né? E é muito difícil, não é fácil, principalmente agora com o Donald Trump, que está fechando mais o cerco, e as pessoas precisam tomar cuidado para não errar, até impedir o visto talvez na hora errada, né, Exatamente. Daniel? A gente vê isso em momentos de crise, normalmente as pessoas começam a se movimentar mais entre países e o Trump está fazendo esse movimento de tentar segurar cada dia mais isso lá dentro. E o que a gente vê muito é a pessoa vai com visto de turista, acaba ficando mais de 6 meses, depois ele não é ilegal, porque ele entrou lá legalmente, mas ele fica fora de status. E aí fora de status ele vai ter vários problemas, várias dificuldades lá dentro, assim. Então, mesmo que alguém está pensando em ir lá, vai com visto de turista, o que mais recomendado é ela buscar um emprego, buscar ser contratada lá para conseguir um visto de trabalho, que aí sim ela vai estar totalmente legalizada. Ou então estudar para ter um visto de estudante e conseguir trabalhar mais ou menos 20 a 30 horas por semana, que é o que o visto de estudante permite. Então, para ter já não é fácil morar fora do seu país de origem, né? E morar como alguém que tem que tomar muito cuidado porque não está na situação correta é mais complicado ainda. Então, o ideal é que a pessoa estude muito, saiba como que ela quer estar lá, e se adapte bem à situação. Então, se vai ser estudando, se vai ser trabalhando, mas ir totalmente legal ou fora de status não é algo muito legal, não. Ah, com certeza, não é legal. Exatamente. em todos os âmbitos aí da palavra. Eu conheço conheço muita gente que foi para lá, sim. Algumas pessoas depois pedem uma extensão do visto de turista, conseguem. Depois pedem um visto de estudante, conseguem. Bom, mas não significa que todos vão conseguir, né? E aí você tem que definir bem o que você deseja, como você disse. Existem outros países, como a gente está citando hoje, Portugal, que não exige o visto. Então, muitas pessoas acham mais fácil ir para lá, mas também não significa que é um país sem lei, gente. Isso que as pessoas têm que entender. Exato. Né? E aí, Daniel, o que é importante, como você disse, conhecer cada país, né? As pessoas têm muitas vezes preguiça de estudar, e aí o amigo foi, deu certo, eu também vou. Né? E a gente ouve muitos assuntos, muitos casos. Outro dia eu vi um caso de uma pessoa que vendeu tudo aqui no Brasil, tinha apartamento, vendeu, foi para Portugal, mas não era o que ela imaginava. E depois teve que voltar e começar do zero do Brasil. Gente, isso é realmente uma coisa muito triste, né? Porque a pessoa tinha até uma condição aqui razoável, mas porque amigos foram, outras pessoas foram. Então, isso é muito perigoso, né? Isso acontece muito nesses momentos, assim. Há vários motivos que as pessoas acabam mudando do país
e um deles normalmente é um momento de crise. Mas o que a gente, pensando como em economia, o que a gente vê é que a economia é cíclica. Então, se a pessoa está mudando daqui simplesmente porque está com dificuldade de arranjar emprego, porque a economia está muito difícil, é muito provável que ela vá para um país que está quase entrando numa crise, porque ela passou 5, 6 anos muito bem aquele país, e está saindo de um país que está, naquele momento, saindo da crise, ou iniciando aquela trajetória de retomada. Verdade. Então, a gente viu muita gente saindo dos Estados Unidos em 2009, por causa da crise de lá, e 2012, 2013 estavam voltando. Então, é muito importante entender isso. Qual é o motivo que essa pessoa está saindo daqui? Ela está fugindo de um momento de crise, mas crises são passageiras e acontecem sempre. Será que o melhor não era ela ficar no seu país e dar o melhor de si, trabalhar com muita fé, com muito empenho, para conseguir chegar onde ela quer chegar? Porque crises vão acontecer. Verdade. Senão, essa pessoa vai ficar 5 anos no país, depois 5 anos em outro, e normalmente ela vai sair de um país que está começando a melhorar para ir para um que provavelmente está começando a ter algum problema, porque crises são cíclicas. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.